Fala, franchising, tudo bem? Hoje um podcast mais do que especial, que eu prometo que vai ser delicioso. Temos aqui hoje uma empresária que eu admiro muito, mas também com uma história de vida que vai nos inspirar. Antes de começar, eu não posso deixar de agradecer ao nosso patrocinador, a Sultz, que é a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão das redes de franquia e suas filiais com mais de 25 módulos integrados. Agora, com vocês, Cleusa Maria, nossa super convidada. Obrigada, um orgulho imenso estar aqui, onde eu acho que eu comecei toda a minha história. Então, eu tenho, obrigada, gente. É um prazer imenso poder estar aqui e falar um pouco dessa história. E a Sodier Doces, que, poxa, foi eleita franqueadora do ano em 2025. Então... E aí, é isso que a gente quer explorar um pouco hoje na nossa conversa, conhecer da onde que a história que nasce lá como o nome das Sensações Doce, ali no espaço ali de 20 metros quadrados, no interior de São Paulo, e de repente se transforma nessa potência do nosso sistema de franchising. Foi fácil? Não, de forma nenhuma. O que é fácil já nasceu feito, né? Já existe essa frase, né? Então, nada é fácil, né? E nada que você consiga escalar com sucesso é fácil. Diria que foram grandes desafios, até hoje, né? As pessoas acham que é fácil hoje, continua não sendo fácil, continua sendo um desafio, mas foi um desafio absolutamente maravilhoso. Acho que é aquela coisa, quanto mais difícil mais forte nos torna. Agora, Cleusa, conta para nós um pouco desse início da história e aí também passar um pouco por esses desafios e como que você superou nesses praticamente 30 anos de história. Minha história, na verdade, ela começa em 95, 97, mais ou menos. Eu já vinha de uma família, né, com muita dificuldade, mas eu queria ajudar a minha família e foi pensando em ajudar minha mãe, em ajudar meu filho, que eu já estava separada com filho, ganhando um salário mínimo, que não é fácil sobreviver nesse país com salário mínimo. Aliás, não é fácil em lugar nenhum no mundo, né? Sim. Sobreviver com salário mínimo. Só que eu sou uma pessoa que eu nunca fui pro lado do ser vítima ou ser acomodada. Então, eu sempre tinha comigo que eu precisava buscar algo melhor para a minha vida e para ajudar a minha família. Eu falo porque eu via na minha própria família a zona de conforto. Por mais dificuldade que nós tínhamos, todos estavam tranquilos ali, estava bom, deu para almoçar, deu para jantar, tá tudo bem. Para mim, não. Para mim, não estava tudo bem. Então, eu comecei a estudar, trabalhar, e aí trabalhando numa empresa. Quando veio a terceirização nos anos 90, eu saio de uma empresa de mais ou menos quase 400 funcionários e venho para uma de 15 funcionários. E não era uma decisão fácil, porque eu amava trabalhar lá, mas daí ia ser perto da minha casa, eu ia ficar mais próximo do meu filho e tal. Eu vim, e por tudo, eu acho que o destino ele vai te cruzando ali várias vezes na nossa vida, né? E o meu gerente descobre uma doença em fase terminal e em 6 meses ele falece. E a esposa dele fazia bolo. Nada disso eu sabia, até porque eu nunca tinha feito um bolo na vida, nunca tinha sequer ter um bolo de aniversário meu ou de alguém da família. Não sabia a importância de um bolo. Graças a Deus, né? Como o bolo faz parte da vida das pessoas. Só que eu não sabia. Mas eu vim, e quando o meu gerente, que é meu patrão, falece, a esposa dele fazia bolo. Ela tem que assumir a empresa. E nisso que ela assume a empresa, ela precisa de alguém para dar continuidade nos bolos que ela fazia há 10 anos. Ela me convida para aceitar, né? Para fazer esses bolos, Dona Rosa. E eu não aceitei, até porque eu precisava da batedeira, eu não tinha condições para comprar, que seria metade do meu salário, uma planetária. E passou-se um tempo, ela chega com uma caixa numa segunda-feira e fala para mim, está aqui a batedeira, faça os bolos, pague quando você puder e eu vou te mandar vou comprar um bolo seu por mês para aniversário da minha empresa e vou te indicando meus clientes. Eu fiquei meio assustada. E dias antes ela tinha me pedido um favor, que eu falo que na verdade a minha história começou por um ato muito generoso da minha parte, diga-se de passagem. Porque quando a Dona Rosa, minha patroa, quebra a perna, ela tinha um bolo de 35 quilos para fazer para a sobrinha. E a sobrinha não aceitava que outra pessoa fizesse, graças a Deus. E aí ela pede para mim, que nunca tinha feito um bolo na vida. Mas eu não falei, eu não sei, eu não vou. Como ela pediu para ajudar, eu fui para ajudar. E ela me ensinou a assar, a fazer recheio, a montar. Em 3 dias, eu trabalhei o dia toda, à noite a gente ia lá e terminava o bolo.
E aí, no dia, na segunda-feira, ela fala para mim, você é uma pessoa que tem a mão abençoada. Ela brincou, né? Ela falou, tudo que você toca vira ouro. Eu falei, por que, dona Rosa? Ela falou, porque você fez num dia o que eu levei 10 anos para fazer. Ninguém percebeu que não foi eu quem fiz o bolo. Você fez igual, e é muito difícil. Você pode dar várias receitas para várias pessoas, e ninguém vai fazer a receita igual. E eu consegui. E aí ela falou, ó, vai dar certo. Mas eu com filho, sem condições nenhuma. Aí entra a história dela me trazer a batedeira. E não tinha mais como negar para ela que eu não podia fazer. Aí eu fiquei 2 anos trabalhando na minha casa, à noite, de madrugada, e durante o dia eu trabalhava na empresa. Depois de 2 anos eu pedi para ela mandar embora, ela ficou um pouquinho brava, mas me mandou. E aí eu abri meu primeiro CNPJ em 20 metros quadrados. Excelente. A tua história, quando você conta essa parte, ela já traz ambição, ela traz gratidão, ela traz coragem, traz confiança, diversos elementos de uma pessoa e de uma empresária de sucesso. E lá no seu discurso, na cerimônia do selo de excelência, quando você foi anunciada como a franqueadora do ano, você comentou que durante essa trajetória você tem diversos franqueados que você trata como amigo, como parte da família, de uma forma geral. Como é que você mantém esse relacionamento com os seus franqueados por tanto longo tempo? Eu tenho alguns deles que, inclusive, frequentam minha casa, por incrível que pareça. Eu sempre tive, porque, acima de tudo, eu tenho muito respeito pelos meus franqueados. Eu acho que se eu cheguei aonde eu estou hoje, eles fazem parte muito dessa história. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, se eu cheguei no topo, eles chegaram comigo. Então, eu tenho o dever de respeitá-los acima de tudo, com muita ética, e exigir respeito de uma forma muito profissional. Então, faz com que, desde o início, eu atenda um telefone em qualquer hora. Se um franqueado me ligar, sábado, domingo, à noite, mesmo que tenha uma equipe imensa para ajudá-los, mas se eles me ligarem porque estão precisando de mim, não estão me ligando para tomar uma xicrinha de chá. Chegou até mim, atendo e resolvo. Eu acho que isso criou esse vínculo que eu sempre passei e passo. Eles não são simples investidores que investem na minha marca. Eles são empreendedores, e muitos deles com histórias muito parecidas com a minha. Uhum. A minha franquia tem de faxineiro a doutores. E eu trato com o mesmo respeito, porque eu acho que é importante. Cleusa, uma rede consistente como a sua de doces, ela tem um dos pontos centrais é a seleção de franqueados. Eu queria que você contasse para nós um pouco os cuidados que você tem na seleção, as pessoas que vão passar a fazer parte dessa sua família. Exatamente. Eu considero, de fato, você falou tudo. Eu considero, de fato, a sua de doces, como eu disse, eu cuido como um filho e ela faz parte da minha família. E todo o meu franqueado, de alguma forma, vai fazendo parte dessa família. Então, para que ele chegue até nós, chega muito, centenas, dezenas e centenas. Há uma seleção, e ela é muito importante, que às vezes não basta só você ter dinheiro, você precisa ter perfil. Você mexe com alimentação, precisa ter amor quando você trabalha com alimento. Aliás, tem que ter amor em tudo que você faz, né? Mas quando se trata de alimento, que é tão sensível, você precisa ter perfil. Então, a gente busca perfil, sensibilidade para lidar com o produto. E óbvio que tem que ter uma condições financeira, mas ela não é a principal. Ela tem que vir junto com todo esse pacote que a gente fala. E aí passa por um psicólogo, por testes, por afinidade com o negócio, para ver se ele também tem afinidade com isso. E nós damos um curso de 30 dias para o franqueado. Então, o franqueado tem que... antigamente, a gente tinha e temos até hoje um centro de treinamento, mas a gente coloca o franqueado para jogo mesmo. Ele tem que ir lá assar um bolo, atender o balcão, ficar próximo do cliente, para saber se é isso mesmo que ele quer. Se ok tudo isso, aí a gente entra na parte burocrática lá, de circular de franquia e tudo mais. Mas antes dessa parte jurídica, nós prezamos muito pelo tato mesmo, de essa pessoa, como que ela Conhecer vai... a pessoa, né? Conhecer, saber se se eu quero só investir, não. Se quer investir, vai investir no banco, não vai investir aqui, porque aqui exige mais do que só investimento. Então, eu não dou preferência para investidores, e sim para empreendedores. Eu acho que é muito importante. A Sodier caminha mais no lance do empreendedorismo do que alguém que quer investir. Já teve alguém que chegou e falou, posso montar 50 lojas de uma vez? Não. Você pode montar 1, 2, e aí se você for dando certo, você vai escalando, mas nós não queremos alguém que chegue chegando de uma vez, não, chega devagar. Nós temos no franchise um dos desafios que é tornar esses empreendedores
em empresários. Isso exige muito treinamento, muita ação diária da franqueadora transmitindo conhecimento. Como que vocês encaram hoje? Como que é o trabalho de vocês em treinamento constante? Hoje é um dos nossos maiores desafios. Inclusive, explicar para um franqueado ou um empreendedor que a questão financeira de uma empresa ela é o pilar. Então, às vezes, um franqueado ele se deslumbra. Às vezes, você pega um cara que não está acostumado com dinheiro ou ganhar um pouco a mais, e quando ele começa a ganhar, ele esquece da empresa. Ele começa a querer comprar um carro além daquele que ele pode ter, já um apartamento. Quando vê, ele está quebrando a loja ou o negócio dele, de uma forma geral. No nosso caso, a gente está lá todos os dias. Tem uma equipe multidisciplinar que está lá falando financeiro, que dá aula por telefone, pessoalmente, para colocar os empreendedores sempre com o pé no chão. Nós vivemos num país que não é tão fácil assim, não é tão simples. Então, tem a sua situação financeira numa gestão com excelência e mostrar para as pessoas que não nasceram, ninguém nasce empreendedor. Você pode ter uma veia de empreendedorismo, mas é um aprendizado. Então, colocar o franqueado com o pé no chão, falar para ele, olha, seu negócio está bem, mas nós não sabemos o dia de amanhã, então vamos prestar atenção aí na gestão e no financeiro. Esse é um desafio constante, todos os dias. Às vezes a gente vê franqueados vendendo horrores, mas se você descuidar um pouquinho deles, você já começa a ver eles indo ladeira abaixo. Aí nós vamos lá, trazemos ele de volta, colocamos ele em pé para que ele não deixe quebrar. Sodier tem um índice de fechamento de loja menos de 0,001. É baixíssimo, ou quase zero. Mas porque a gente tem esse cuidado, para que uma loja não feche ou nem precise de repasse. Nós temos um índice de renovação de contrato de 99,9%. Então, isso é boa gestão, né? Que a gente cobra que eles tenham, mas que nós temos que ter boa gestão como franqueadores aqui, porque é para isso, né? Eu acho que quando alguém compra uma franquia, ele está buscando esse auxílio. Você não vai montar um negócio próprio. Então, nós temos a obrigação. Eu cobro muito da minha equipe para que oriente os franqueados, sempre. Ótimo. Às vezes eles precisam até de um simples telefonema, de uma conversa. Às vezes nós temos que ser psicólogo também. E fazemos, tudo bem, fazemos todos os papéis. Graças a Deus, acho que a gente tem uma equipe aí maravilhosa na Sodier Doces, que esse resultado vem, é porque estamos fazendo a lição de casa bem feita. Muito bom. Mas não pode vacilar. E uma das potências que o franchising tem, aproveitando uma rede desse tamanho, é a criatividade dos franqueados na ponta. E aí eu queria saber como você, a Cleusa e a Sodier, como franchising, recebem as sugestões que vêm. E se você tiver casos que você compartilhe com o nosso público, de iniciativas que nasceram nos franqueados e foram implementadas pela franqueadora e depois pela rede. Nós recebemos todo dia ideias, tanto no delivery, como no marketing, como receita. E o que nós fazemos? Filtramos. Vem uma receita, por exemplo, e hoje a gente traz também o franqueado. Para ter esse bom relacionamento, nós trazemos ele para perto de nós. Então, se queremos lançar um bolo, jogamos a ideia com o conselho, né? Que a gente tem um conselho também, que é importante. E aí o conselho joga para todo o grupo de franqueado, olha, queremos lançar um bolo, dê a sua opinião. E eles podem participar. E aí depois cada um dá a sua ideia, essa ideia passa lá para um filtro, e eles filtram novamente, depois de tudo filtrado, chega até mim. E aí eu consigo, muitas ideias dos franqueados são aprovadas. Porque se a gente ficar só de cima para baixo, enfiando literalmente goela abaixo, é o que tem gente que fala, você vai criar uma situação hostil com os franqueados. Isso não é bom para ninguém, nem para o franqueado, nem para a franqueadora. Eu sempre falo que o sucesso do meu franqueado é o meu sucesso também. Mas eles precisam ter sucesso na ponta para que eu tenha paz no final. Senão, nada disso vai resolver. E quando eu dou essa liberdade para eles de opinarem, trazer receitas, fazer bolos regionais. Às vezes tem um franqueado no Nordeste, ele liga e fala, olha, aqui no Nordeste tem um bolo que é específico aqui, vamos colocar? Colocamos lá e de repente a gente acaba colocando ele em toda a rede, porque daí o pessoal gosta, mas aí a gente fala, olha, esse bolo teve uma época esse ano que nós lançamos um bolo por região, um em Minas, um no Nordeste, um no Paraná, e com vários sabores diferentes. E foi super bacana, porque de repente teve bolo do Nordeste que foi maravilhosamente aplaudido aqui. E bolos daqui que vão para lá. Mas também dá ao cliente e ao franqueado esse olhar. Eu estou olhando para você que está aí no Nordeste.
Eu não vou falar para você, não, nós não vamos fazer bolo para o Nordeste, porque aqui em São Paulo não vende, não tem problema. Venda no Nordeste e aqui em São Paulo ele entra no jogo com todos os produtos, mas ele é mais direcionado para lá. E isso é legal, tem trazido bom resultado. Cleusa, como você mistura esse seu lado pessoal, de proximidade, de amizade, de carinho pelos seus franqueados, como você equilibra na sua dia doce com a questão até de governança corporativa, ou um lado mais formal de comitês, de conselhos? Como você faz esse equilíbrio? Eu sou leonina, né? E eu falo Me assim explica. eu falo que eu sou um leão para defender. Eu defendo a minha empresa como quem defende um filho. Então, eu sempre falo para os meus amigos, vocês são meus amigos, eu sou sua amiga. Mas se eu tiver que, em 5 minutos, falar para você como empresária e deixar o amigo ali no cantinho, não tenha dúvida que eu vou falar. Mesmo que, e sempre peço, não leve nunca o lado pessoal para o lado profissional. Agora eu estou falando como uma empresária, como alguém que tem experiência, alguém que quer te ajudar. Eu só estou falando isso sendo mais firme com você para te ajudar. Então, terminou a conversa, podemos tomar uma cerveja ou tomar um café com muita tranquilidade. Então, eu nunca fico dando tapinha nas costas. Ai, meu amigo, não posso falar isso para ele. Não, fez errado, não tem conversa. Eu sou brava. A turma diz que eu sou muito brava. Eu não sei se eu sou brava necessariamente. Eu acho que eu sou muito exigente. Sempre fui. E a combinação de valores, de princípios que unem exigência com transparência criam relações mais verdadeiras, né? Exatamente. E agora, quando você navega nesses 30 anos de história, e aí começando dessa forma, e de repente ser reconhecida como a franqueadora do ano, o que passou na sua cabeça no momento? Nossa, orgulho. Cheguei em casa e chorei de alegria. Eu tive um ano muito glorioso aí, de 2024 para 2025. Eu ganhei muitos prêmios, como franqueadora do ano, como franquia do ano, como empreendedora do ano, como representante do Brasil em Mônaco pela Ernst Young. Então, foram tantas coisas. E aí, quando vem como franqueadora do ano, porque você ganhar como franqueadora do ano, gente, é um privilégio, é um orgulho. Eu falei, meu Deus. E se você pensar na BF, que há quase 20 anos eu entrei um dia tímida, sabe? Com o dinheiro da passagem no bolso e numa sala que tinha umas 40 pessoas, que eu nunca me esqueço, aquelas cadeiras, que era na Paulista na época, ainda não sei se tem a sala lá, eu acredito que era, porque eu não conhecia São Paulo, próximo, acho que é por ali. Tá. E eu lembro de eu ter vindo até a BF, porque foi o Roberto, o meu primeiro franqueado que me indicou, né? Ó, falou em franchise. Oi, nunca tinha ouvido falar. Então, aí ele falou, olha, vai até a BF para você entender. E eu levei algum tempo, mas quando eu tomei um ônibus na cidade de Salto e desci e cheguei na sala da BF, eu sempre me pergunto se daquelas 40 pessoas que estavam lá, quantas chegaram até onde eu cheguei, um próximo, sei lá. Mas foi um curso que estava tendo e eu fiquei, acho que das 8 até 1h da tarde, eu vi algumas pessoas falando. Falei o que eu queria, o que eu estava lá em busca. Lá eu estava lá com a minha empresinha de 20 metros quadrados. E lá eu comprei 4 ou 5 livros, franquia de A a Z, entre outras coisas que eles tinham lá, deve ter ainda. Levei para casa, fiz a lição de casa, li esse livro. E aí, uns 15 ou 20 dias depois, eu liguei para o meu cliente, na época, que era o Roberto, e falei, Roberto, pode vir que você vai ser o meu primeiro franqueado. Em 2 anos, eu tinha 50 lojas. Então, assim, por isso que estar aqui hoje, a BF faz parte da minha vida, entendeu? Então, depois ser reconhecida como franqueadora do ano onde eu comecei, olha, acho que orgulho, saber o quanto que a BF é importante para os empreendedores, o quanto é um trabalho sério, isso é muito importante. Não é um prêmio que você paga, que você compra, é um prêmio que você conquista. E coisas que você conquista não tem preço. Muito bom. Então, eu sou grata, gratidão. Agora, Cleusa, quando você... Eu que agradeço em nome da BF, suas palavras. Mas quando você cita o Roberto como seu cliente, você faz os cursos da BF, chama ele para virar franqueado, em que momento que deu esse estalo de que você estava pronta para transformar a Sodier numa rede de franquias? Eu não sei se necessariamente eu estava pronta, mas uma coisa que nunca me faltou foi coragem e determinação.
Então, eu acho que a gente nunca está pronto, totalmente pronto para nada na vida, né? E se você ficar Preparado. esperando a ficar pronto, Uhum. você talvez demore tanto tempo que você deixe as oportunidades passar. O que você tem que ter é direcionamento, saber aonde você quer chegar, né? Porque diz que quem não sabe onde quer chegar, não chega em lugar nenhum. Então, eu sabia onde eu queria chegar. Não assim, quero ter 400 lojas, quero ser milionário. Não, não era nada disso. Mas eu queria que minha mãe parasse de trabalhar de baia fria. Eu queria que meu filho tivesse uma condições melhor. Eu queria que minha família tivesse uma situação mais confortável. Eu queria uma casa para mim morar. Eu queria dar uma casa para minha mãe. Então, tudo isso que eu queria, precisava somente de uma coisa: trabalho e determinação. E quando eu vi essa oportunidade, que o Roberto falou para mim, olha, o sistema de franchise é um sistema que pode escalar seu negócio, que ele ia todo final de semana, rigorosamente, ele ia lá buscar bolo e para trazer para São Paulo. Ele falou, porra, de repente você pode estar em São Paulo, eu não preciso vir mais aqui, outras pessoas vão te conhecer. Então essa ideia que ele plantou, essa sementinha, né? Ele planta uma semente e eu tenho que cuidar que essa semente cresça e dê frutos. Senão ficaria ali, né? Porque às vezes, mas alguém te dá uma boa ideia? É só uma boa ideia se você não executá-la. Mas se você pegar boas ideias e executar, ela deixa de ser só uma boa ideia. A boa ideia é quando encontra gente que sonha alto e determinada, é uma combinação absolutamente perfeita. Exatamente. Bom, a Sodier, que eu admiro e sou cliente, ela tem um portfólio gigante. Sim. Como que vocês trabalham no dia a dia para conciliar os tradicionais com a inovação constante que não existe num portfólio para que seja bem recebida pelos clientes? Há mais de uma década era eu mesma quem criava cada bolo. Até um produto que dava errado, uma receita que não dava muito certo, eu transformava num bolo e esse bolo virava um sucesso. Com o tempo, e depois que você escala, e você hoje com quase 400 lojas, eu não posso mais criar 400 bolos por ano, entendeu? Ou 100 bolos por ano. Então, a gente limita em, sei lá, todo ano a gente cria aí de 3 a 10 bolos, não mais que isso também. Porque senão complica, né? E hoje a gente tem pessoas para desenvolver produto. Então, tem a Karen, que é uma moça que desenvolve meus produtos, mas nenhum produto entra na franquia se ele não passar por mim antes. Então, eles mandam o produto, eu testo o produto, normalmente coloco meu pitáculo lá, né? Olha, mexe aqui, mexe ali, isso aqui não tá bom, ou isso aqui tá ok. Aí, isso vai para o cliente e numa média aí de 30 dias, a gente começa a arrumar toda a casa e lançar esse produto. Mas o legal é como vocês conseguem conciliar, inclusive com o lançamento de oportunidades ou de questões repentinas que surgem, como o morango do amor. Quer dizer, a velocidade também faz parte do dia a dia para aproveitar as oportunidades. O mercado hoje ele é muito ágil, né? Tudo é muito rápido, né? As coisas é como uma onda, né? Literalmente, que ela vem e ela passa muito rápido. O morango do amor mesmo, eu estava na minha casa e aí um dia eu tô lá com o celular na mão, começo a ver, falei, nossa, isso aqui pegou, falei, isso aqui, falei, e a gente também não vai perder nada se tentar, né? E falei, por que não tentar? Não é porque a gente é uma franquia que isso pode. A minha franquia, ela tem um diferencial de muitas outras. Ela não é 100% engessada. Isso aqui não pode, isso não, gente. Se você tem ética, respeita o cliente, um bom produto, pode sim. Aí eu olhei o Morango do Amor e falei, por que não lançar o Morango do Amor? Liguei para o meu diretor e falei para ele, olha, a gente já perdeu uma semana. Não vamos perder mais. E aí, já rapidamente, já colocamos todo mundo em contato e faz vídeo, manda para o franqueado e já explica que é coisa muito momentânea. Nesse caso, teve que ser muito rápido. Em 2 semanas, a gente vendeu R$1 milhão de Morango do Amor. R$1 milhão. Acho que mais de 60, quase 100 mil morangos do amor em 2 semanas. Isso porque todo mundo estava fazendo, todas as docerias, todas as doceiras. Foi um produto inesperado. Eu, por exemplo, nunca comi uma maçã do amor e nem gosto. Mas o morango do amor ficou interessante. Esse eu nem esperei levar para minha casa, tá? Para testar. Confiei nos meus colaboradores, que eu acho que confiança é uma coisa extremamente importante. Não dava tempo, né? De levar, de testar. De testar sim, mas não eu ir lá. Não, mas o morango tinha milhares de receitas lá. Falei, testa várias receitas, pega uma receita boa e coloca no mercado. Então, acontecem essas coisas.
Mas isso nos deixa cada vez mais preparados, a gente tem que estar muito atento, né, ao mercado, senão fica para trás. Atenção, aí você fala em agilidade, fala em confiança, fala em flexibilidade, série de Exatamente. palavras que vão guiando. Por Sim. falar em flexibilidade e velocidade também, a gente vê a tecnologia transformando aí o varejo de uma forma geral. Como que a Sodier tem usado, então, a questão da transformação digital para apoiar os franqueados no dia a dia das operações? O digital, ele veio para nos ajudar muito, né? Tudo que eu sofri há mais de 20 anos, que a gente não tinha esse digital tão importante, e tantas informações, a cada 30 segundos hoje tem uma informação nova na palma da sua mão, né? Uhum. Então vem o delivery, por exemplo, na época da pandemia, o que nos ajudou muito a Sodier, é que a Sodier já tinha começado um projeto de delivery. E de repente isso explodiu, porque as pessoas não podiam mais sair de casa, e a Sodier, que na primeira início ali, eu meio que assustei, falei, o que vai acontecer, né? Vem pandemia, para tudo. Eu falei, e agora? Todas essas lojas, o que vai acontecer? Mas de repente a gente começa a criar alternativa, vamos fazer esse delivery ficar forte, e a gente já estava ali já no caminho, então eu dei 2 meses de carência na época para os franqueados para apoiá-los, porque eu acho que tem que ser apoio nessas horas, e o delivery nos ajudou. Então, a mídia digital, ela nos ajuda muito hoje. Só que o digital, eu falo que ele é um fio de cabelo ali, né? Se você fizer alguma coisa errada, ele Isso. tanto te leva ao céu ou ao inferno em questão de segundos. Tem que tomar muito cuidado. Hoje, uma empresa que tem uma imagem a zelar, ou todos os empreendedores em empresa, tem que ficar muito atento com o digital, porque ele é maravilhoso. Ele te ajuda, ele te fortalece, mas não vacila. Porque se você vacilar, o preço pode ser alto. Então, a gente tem uma equipe preparada aí para que isso não aconteça. E a gente trabalha bem, a gente usa bem o digital. Não, eu acompanho bastante e vejo que vocês conseguem também fazer um equilíbrio muito bom entre o digital vindo de uma forma institucional, mas também com a questão do marketing local, dos franqueados, para poder um relacionamento com a comunidade Sim. local, a questão da regionalização. Como que essa parte mais local é vista por vocês? Com muito cuidado. Por exemplo, a gente tem que ter uma pessoa que fica, um funcionário, né, um colaborador, que ele está sempre atento ao que o franqueado posta. Uhum. Como eu disse lá atrás, que a Sodier não é engessada, mas ela também não é livre para voar aí fazendo qualquer coisa. Isso. Então, se você posta alguma coisa, um franqueado posta algo que não é legal, na hora ele tem que retirar. Então, raramente a gente deixa passar alguma coisa. Um bolo que não é bacana, é um comentário do próprio franqueado que não cabe. Uhum. Então, a gente tem todo um cuidado. Isso tem uma equipe bem legal para dar essa estrutura ao franqueado e, ao mesmo tempo, dar ele a liberdade para crescer, para divulgar no bairro dele. Porque senão as pessoas olham lá e pensam assim, ai, a Sodier é gigante. Não, o franqueado que está lá no bairro, ele também é um comércio de bairro. Exatamente. E ele precisa se mostrar. E as pessoas gostam de, oi, boa tarde, toma um café. Tem gente, por exemplo, que fala assim, olha, eu saio daqui, vou na tal loja, um pouco mais longe da minha casa, porque eu acho que lá eu sou mais bem atendido. A balconista, oi, te conhece? Isso é importante. Porque essa história que as pessoas hoje só querem ficar no digital, não é verdade. As pessoas também... o ser humano precisa de contato, né? Então, a gente cuida muito disso. E, olha, só vai sobreviver nos próximos anos quem cuidar do cliente olho a olho, quem tiver essa ética, esse respeito. Mas, cara, prometer um produto, entregue. Eu cobro muito, eu sou muito exigente com a minha franquia, mas eu cuido muito do meu cliente final. Óbvio que de vez em quando acontece alguma coisa, quebra um bolo, não tem como. Tem coisa que foge da nossa percepção, da nossa mão. Mas nós somos muito rigorosos com que o cliente final tenha esse respeito e seja muito bem atendido. E eu lá na ponta cobro muito, 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 muito. Muito bom. Esse equilíbrio é extremamente importante, principalmente com esse monitoramento, esse acompanhamento do cuidado da marca de uma forma geral. Por falar nisso, Cleusa, a sustentabilidade vem ganhando cada vez mais força no mercado de uma forma geral. Como que a Sodier tem trabalhado todas as questões ligadas à sustentabilidade de uma forma geral no mercado? Eu já venho trabalhando sustentabilidade, eu digo porque eu já vinha mesmo antes. Hoje faz 3 anos que eu trouxe um diretor de uma multinacional para dentro da Sodier,
para que ele tivesse ideia de mercado, que eu não tinha, né? E eu tinha só a minha experiência, então eu trouxe uma pessoa com experiência de mercado para nos ajudar, porque sustentabilidade é importantíssimo. Então, a Sodier hoje trabalha com grande parte do material, mais de 70% dos nossos produtos, ou mais de 80% são reciclados. A gente não aceita a nossa embalagem que não tenha origem, que não venha com reciclagem. Em algumas lojas, a gente trabalha diretamente com produto 100% reciclado. Eu tirei canudinho das lojas, por exemplo, plástico, pratinhos, hamburguera que não seja... A gente trocou. Então, a gente quer ter esse cuidado. É necessário, né? E eu moro na praia, né? Então, tem que ter mais cuidado ainda. Porque quando eu vejo, estou caminhando na areia, eu vejo um canudinho de plástico, eu vejo um pedaço de sacola plástico jogada, me dá uma tristeza imensa. Então, eu acho que sustentabilidade é o nosso futuro, né? Dos nossos filhos, principalmente, dos nossos netos. Então, a Sodier tem esse olhar muito atento para isso. Nós não somos 100% ainda, mas eu caminho para ser. Ótimo. Ou pelo menos acima de 90%, para que as pessoas consigam ter um mundo melhor, né? Isso é essencial. Ótimo. Quando você fala em mundo melhor, e aí então vamos olhar para o futuro, de uma forma geral. Onde você imagina a Sodier? Mundo afora. A Sodier já está em Orlando, né? Com 2 lojas. Estive lá. Aí foi gostoso. Maravilhoso. Foi na International Drive. É linda, né? Então, eu não sonhei chegar lá, tanto quando eu comecei, nem sabia onde ficava Orlando. Agora está sonhando. Então, agora está sonhando. Mundo afora. Então, eu acho que é mundo afora. Faz 3 dias que a gente estava conversando, o meu diretor ligou e falou, olha, estava conversando com um chinês, um grande empresário da China que está no Brasil, e falou assim, gente, esse bolo vai ser maravilhoso na China, porque esse produto vai ser muito bem aceito lá, o pessoal gosta, vamos começar a pensar na ideia. Falei, por que não? Você entendeu? Por que não? Pode ser que amanhã nós estejamos na China, em qualquer lugar, em Portugal, sabe? De uma maneira geral, eu acho que o mundo afora, mas com muito cuidado. Eu não sou aquela empresária que sai por aí fazendo coisas a qualquer custo ou a qualquer preço. Eu tenho muita cautela, eu vou tranquila, devagar, tudo calculado. A gente está investindo muito no país, eu investi numa empresa em Boituva para o meu filho, lá de salgado, aí acabamos de investir na de chocolate, meu filho se transformou num grande empreendedor, né? Bom, sucessão. Sucessão a caminho, né? Uhum. E ele tem uma visão muito bonita e muito bacana de empreendedor. Eu falo que ele é muito melhor do que eu, porque ele tem a juventude, ele tem essa versatilidade, né? Que ele é mais versátil. A mãe é mais durona, ele já é mais tranquilo. Então, eu acho que ele vai crescer muito mais. Ele vai levar a Sodier aí para caminhar pelo mundo. Você falou um pouco agora sobre passagem de bastão. Sim. E aí, sucessão faz parte do negócio. Como é que você tem trabalhado isso para que a gente possa ver a Sodier prosperar nas novas mãos do futuro? Eu tenho visto a sucessão, inclusive, dos nossos franqueados. Eu já tenho franqueado que já passaram o bastão para os filhos. Ótimo. E isso é muito importante, você ver um filho já tomando conta do negócio dos pais. E eu, como franqueadora, também já estou passando o bastão para o meu filho, que hoje ele não só está no salgado, como no chocolate, que é uma empresa que ele novinho aí, está um bebezinho, que a gente pretende aí em 2027 transformar numa franquia de chocolate também. E a BF, vamos estar juntinhos aí novamente. Então, eu estou fazendo essa sucessão com muito carinho, como mãe, e trouxe meu filho desde os 14 anos me acompanhando. Então, fiz essa sucessão na teoria e na prática. Ele praticou junto comigo tudo. E hoje eu fico muito feliz, porque muitas das decisões que ele toma, ele nem liga mais para mim para perguntar. Antes não, mãe, devo fazer isso, mãe, vamos fazer aquilo. Hoje eu falo, não, eu sinto que mais da metade do caminho está andado, entendeu? E ver os franqueados fazendo sucessão, e eu como franqueadora aí, rumo a uma sucessão, e eu sou cobrada pelos meus franqueados, porque eles falavam, você investe uma grana numa aí, e aí, como é que vai ficar, né, a sucessão? Isso. E eles têm estado felizes com essa sucessão que eu estou fazendo com meu filho, junto com grandes profissionais. Tem dado muito certo. E eu estou muito feliz com o resultado. Mas estou focada ainda aqui no Brasil, no nosso país. E vamos crescendo. Mas, Cleusa, você
óbvio que durante esse nosso papo, esse nosso tempo, você me inspirou em muito do que você falou. Só para deixar uma gota de inspiração a você, o grupo que eu faço parte hoje, ele está em 58 países. Ai, que orgulho! Então, assim, dá para eu, em algum momento, te dar umas diquinhas de... Por favor, muitas eu preciso, não algumas, muitas. Não, que você tem... O mundo espera aí pela Sodier. E aí, como mensagem final para todos os associados da BF, pelos amantes aí do sistema de franchising da Sodier, o que você deixa de recado para quem deseja transformar o seu negócio, uma ideia, numa marca, numa rede de franquias? Então, essa conexão de onde você começou para onde você está agora, qual é o conselho que você deixa? Que primeiro você teste o seu produto por alguns anos, porque essa é a minha opinião pessoal, eu não acho que você tem que lançar um produto e sair amanhã achando que você vai fazer uma franquia e vai ser um sucesso. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas meu conselho é que primeiro você acredite naquilo que você está fazendo, né? Teste seu produto incansavelmente e quando você sentir que você não necessariamente preparada, né? Mas que você tem um caminho, que você vê que brilha lá na frente, é hora de você sim procurar a BF, procurar todo o apoio que eles nos dão e transformar seu negócio numa franquia e brilhar mundo afora, escalar, né, seu negócio, porque o franchise, ele te traz a oportunidade de escalar. É quase impossível você chegar sozinho, montar 100, 200, 300 lojas, você ser um milionário, e aí você nem vai muito se importar com isso. Mas se você é um empreendedor, que você não tem todo esse dinheiro, eu acho que a franquia, ela vem aí para te ajudar a crescer e a escalar. Mas se você não acreditar no seu produto, e não acreditar em você, não adianta nada, ninguém vai te ajudar. Então, meu conselho é, acredite em você em primeiro lugar, acredite no seu produto, e escale ele, porque vale a pena. Eu acho importantíssimo. Muito bom. Time, eu prometi a todos que ia fazer uma delícia de podcast hoje e quero agradecer demais a sua generosidade, as suas palavras. Tenho certeza que todos nós do ecossistema de franchising estão orgulhosos e felizes de ter você presente. Nossa, eu é que estou presente, que estou orgulhosa por estar presente, né? E seguir em frente. E depois você me diz como é que você chegou em 50 países, também quero saber. Não fui eu que cheguei. O grupo, como que o grupo chegou? Não, vou querer saber. Conto, mas... Vou querer saber porque eu também quero chegar mais longe do que eu já fui. Não, mas a sua história... Porque eu estou indo, né? Mas o que eu fico feliz, óbvio, com como você conduz a sua rede, pelo reconhecimento todo que você teve, mas, de novo, eu admiro demais a sua história de vida, admiro demais como você construiu a sua rede, todos esses cuidados que você tem com relação à formação da marca, ao cuidado do relacionamento com os franqueados, e também admiro como você enxerga o futuro. Então, obrigado de novo, de coração. Eu que agradeço. E para recordar a todos, agradecer o tempo que vocês estiveram com a gente, sempre lembrar que esse podcast, o Fala Franchising da BF, ele é um oferecimento da Sultz, que é a plataforma que oferece diversos recursos com a gestão das redes de franquias e as suas filiais, com mais de 25 módulos integrados. Então, de uma forma geral, é disso que a gente fala, de integração. Obrigado de novo, Cleusa, de coração. Eu também, de coração agradeço. Então. Eu me sinto na minha casa quando estou na BF, gente. Obrigada. Um orgulho imenso. A BF está aí para nos ajudar, né? Me ajudou muito. Provavelmente eu não teria chegado aqui se um dia eu não tivesse tido a coragem de ir até a BF, aonde eles poderiam me auxiliar e me ajudar. Se há 20 anos me ajudou tanto, imagina agora. Então, informação, né? Busque informação. Quando você pedir um conselho, eu acho importante isso também. Não desista de buscar educação e informação. Financeira, gerencial, como você pode gerenciar seu negócio. Tem muita coisa, não basta só você falar, vou escalar, vou fazer isso, aquilo. Não, se você não buscar apoio, fica difícil. E como carinho de reciprocidade, a BF também chegou até onde chegou, porque tem pessoas como você. Obrigada. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo.